Tá. Já está com áudio. Vou lá buscar um. Olá, estamos aqui mais uma vez para tratar, como esse canal, esse canal trata exclusivamente da questão de licitações de contrato, e agora com a versão da Lei 14.133, a gente se idealizou em fazer um projeto que tem exatamente esse nome, 14.133, Esse vai ao ar sempre às quintas-feiras. Hoje, excepcionalmente, nós estamos gravando na sexta-feira, mas sempre nesse horário, 14 horas e 13 minutos, nós vamos estar trazendo algumas novidades, da nova lei de licitação. Mas antes disso, eu queria dar uma boa tarde a todos, porque sempre vai ser nesse horário, então não tem como, ainda que alguém venha assistir pelos nossos canais em um horário diverso desse, mas essa gravação está sendo ao vivo. Então, boa tarde a todos. Aqueles que ainda não me conhecem, não têm uma profundidade sobre o meu conhecimento na área de licitação, eu peço que pesquise lá no meu canal, no canal do YouTube. Tenho toda falando quem eu sou, onde eu trabalhei, como eu tenho esses 21 anos aí militando nessa área de licitação. E gostaria, idealizei um projeto de, em algumas aulas, a gente trazer para o conhecimento daqueles que frequentam o nosso canal, como fazer uma licitação, partir desde o início, do princípio mesmo, até chegar ao final, com base na 14.133. Isso não vai falar muito da 8.666, porque a 8.666 está com mais 2 meses apenas aí em vigor, e vai só mesmo fevereiro e março, em abril já não tem mais, você já não pode mais contratar pela lei 8.666, 8.666 a 10.520, também a lei do RDC. Então, assim, a gente quer trazer esse conhecimento na lei 14.136, porque é a lei que vai vigorar agora. Lógico, nós falamos da 8.666, vale deixar um adendozinho aqui, porque aqueles contratos que estão em vigor pela 8.666, eles vão permanecer, até o final, até a vigência total aí do contrato. Tem uma polêmica com relação a isso, na questão do aditivo, se pode aditivar ou não. Como advogado, lendo muitos juristas, também a minha opinião é que não deve ser aditivado, porque se a lei não está mais em vigor, apenas o contrato vai cumprir os seus efeitos, porque ele desprende, de uma certa forma, ele desprende da licitação, vai vinculado, mas ele desprende. Então, assim, mas o aditivo é da lei de licitação. Então, no meu entendimento, não deve mais ter aditivo aos contratos vinculados à 8.666. Pronto. Iniciando, eu tenho esse desejo de levar a todos vocês o conhecimento da 14.133. E eu quero fazer isso de forma bem gradual, começar, como a gente diz no popular, bem do início, indo passo a passo até concluir todo o processo de licitação. Espero que possa ajudar com isso, aqueles que militam na área de licitação, e também me colocar à disposição, porque quando a gente parte para um projeto, sobretudo de ensino, a gente não só vai ensinar, mas também vai aprender também, porque tem que pesquisar, e também a dúvida que você tem pode ser a dúvida que eu tenho. Então, pode usar bastante esse canal, pergunte se você tiver alguma dúvida, se tiver algo que eu possa esclarecer, deixe a sua dúvida aí embaixo, que nós estaremos ou através de live ou mesmo de forma direta, gravando uma resposta para poder te ajudar a seguir aí, militando na carreira. A 14.133, ela no artigo 12, ela vai trazer o primeiro passo para se iniciar uma licitação. Artigo 12, no verso, inciso 7, ele vai trazer aí, eu tenho anotei aqui no tablet, que a partir de documento de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual,
com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias. Então, assim, o primeiro passo, o primeiro ato de uma licitação, ela vai iniciar com o planejamento. E a lei, a 14.133, ela trouxe para nós essa obrigatoriedade, digo obrigatoriedade entre aspas, porque aqui só a União está sendo obrigada a cumprir isso aqui, né? O PAC, que a gente chama, o Plano de Ações o Plano Anual de Contratações. Esse PAC ele precisa, para os municípios utilizarem, para o Estado utilizar, eles precisam de regulamento para você. Se ele não fizer, não vai ter para ele penalidade. Porque assim, ele precisa regulamentar no município, introduzir. E essa regulamentação ela já foi feita no âmbito federal. Né? Tem um decreto, antes inclusive a União já utilizava, né, por um decreto em 2019. Mas agora, em 2022, a União regulamentou isso, trouxe muitas novidades aí. Ela fez tudo o que era possível para que você possa fazer de forma bem tranquila um plano anual de contratação aí no seu município, no estado, no ente que você está trabalhando vinculado a algum órgão desse, algum ente desse federado. Então, assim, a responsabilidade, quem é a responsabilidade em fazer o plano anual de contratação? A responsabilidade vai ser daquela pessoa designada pela autoridade competente, no caso, em municípios, o prefeito ele vai designar alguém para ficar responsável em fazer esse plano anual de contratação. Como é que consiste esse plano? Em que consiste esse plano? Esse plano você vai pegar expedir aí ofícios para todas as secretarias e elas vão dizer para você quais os itens que ela vai necessitar no ano seguinte. Ou seja, esse plano para o governo federal já existe, mas para nós, para os entes, estados, municípios, ele ainda não tem. Né? Então, assim, não há... se você for fazer agora, vai vigorar, fazer em 2022, você tem até a primeira quinzena de maio para entregar, você vai fazer isso até a primeira quinzena de maio e ele vai vigorar em 2024, né? Para você utilizar esse plano de contratações em 2023, você teria que ter feito ele até maio de 2022. Então tem esse prazo. As pessoas podem questionar, mas por que faz o plano antes mesmo da aprovação da lei orçamentária, né, da LDO? Que o plano, de fato, ele não vai estar vinculado ao PPA, mas ele vai estar vinculado à LDO, vai estar vinculado à lei orçamentária. Tanto é que no decreto do governo federal, ele já fala da revisão e da alteração. Né? Ele fala que se ele pega até maio, aí você tem a primeira quinzena de setembro até a primeira quinzena de novembro, ele vai trazer para você esse momento em que você pode alterar o plano exatamente depois da LDO, ali no início da Lua, né? Quando você vai aprovar o orçamento, ele vai fazer ele vai te dar essa brecha para você poder realinhar ali o plano anual de contratações. Então, não tem como você fazer algo que não está ali no plano, né? Porque as licitações de um município, do governo federal e até mesmo, né, dos estados, praticamente elas se repetem. Então, um plano desse anual de contratação, fazendo o primeiro plano anual de contratação, muito dificilmente no ano seguinte você vai alterar mais do que 20%. Repetem, né, papel ofício, toner, medicamentos, essas questões de contratação de empresa para fazer exames auxiliares, você atende nos hospitais e tal, dependendo do seu município. Então, basicamente 80% desse plano anual que você faz em um ano, ele vai servir aí quase que para
vida inteira. Pode surgir alguns questionamentos nesse sentido aí, né? Por exemplo, a mudança de um gestor para o outro, como vai fazer? E se o gestor quiser inovar? Muito dificilmente ele vai trazer inovações que ultrapassem aí 20%, 30%. Mas ele consegue gerir no primeiro ano de mandato dele, até que ele possa fazer o seu próprio plano, ele com certeza ele vai ter uma certa tranquilidade para gerir, porque as licitações elas já estarão previstas ali, né? Embora tem também a questão de algo que você não colocou. Se você, não, por exemplo, recebe uma emenda de um parlamentar, né, essa emenda não foi contemplada até o momento em que você fez, como é que você vai fazer? Você pode introduzir essa emenda, né, esse plano anual de contratação para você poder licitar no ano seguinte, né? Esses fatos supervenientes, feito após ao fechamento, a publicação do seu PAC, né, do seu plano anual de contratação, justificadamente você pode incluir. Você justificando, dizendo que foi porque foi emenda parlamentar, você não tinha conhecimento e surgiu essa emenda, aí você pode colocar lá, dizendo os valores, até mesmo os valores e tal. Até porque os valores, eles não precisam ser, não é de responsabilidade de quem é o responsável pelo PAC, né? Ele precisa colocar o que ele precisa para licitar. E aí, lá na frente, nós vamos falar sobre isso, né? Quando a gente chegar no período aí da contratação, né? Do setor de compras do município, eles é que vão ficar responsáveis em elaborar esses preços, em pesquisar esses preços. Aí eles vão ver se vai utilizar um preço anterior, do contrato anterior. Isso pode acontecer com o responsável pelo PAC, ele colocar o preço, mesmo que não é obrigatório, mas nada impede que ele venha a colocar. Então, assim, toda vez que você tiver que introduzir alguma coisa que é superveniente, você vai lá e consegue fazer a alteração justificadamente, você faz, publica de novo, né? E tudo isso tem que ser publicado sempre que houver as alterações, e alteração para mais e para menos, porque o plano de contratação, ele vai trazer lá no artigo 5º, deixa eu pesquisar aqui para ver se é o artigo 5º mesmo, mas ele vai, no artigo 5º ele vai trazer a elaboração do plano de contratação anual pelos órgãos de entidade com o objetivo, os objetivos, quais são os objetivos, né? E o objetivo do plano de contratação anual é exatamente isentar as pessoas, trazer, porque agora a lei ela vai cobrar muito por conta da segregação de funções, então cada um vai ter as suas atribuições e as suas responsabilidades. E o plano de contratação anual faz com que você tenha evite fracionamento de despesa e também faz com que você tenha um pouco mais de folga para o setor de licitação poder fazer as suas licitações, se preparar para fazer as suas licitações. O que acontece muito em municípios, por exemplo, não tem esse plano de contratação, né, anual, e aí quando chega vai abrir as aulas, aí pronto, começa a fazer a licitação, no período em que as aulas já estão iniciando, e aí tem que contratar por dispensa de licitação. Então há uma fragmentação, há uma fuga da licitação, e se houver esse plano de contratação anual, embora que não venha a ser obrigatório, mas é importante, né, para que cada um assuma as suas responsabilidades e você possa cobrar. Não fez, mas o plano está lá, eu te entreguei o plano, e você não fez porque não quis fazer, ou tinha uma outra, e cada um vai dar a sua resposta, e vai ter a sua responsabilidade em cada processo, em cada procedimento desse. Então, por isso, né, evita o fracionamento de despesa e evita também essas licitações muito em cima da hora. Né? A merenda escolar, aí já vai começar as aulas e ainda não fez a licitação da merenda. Isso é muito comum, sobretudo em municípios pequenos. Né? A gente eu não falei aqui inicialmente dessa questão que a lei agora vai exigir um número maior de colaboradores, de pessoas para trabalhar em função dela, por conta da segregação de funções, e isso dificulta muito em municípios pequenos, principalmente municípios abaixo de 20 mil habitantes, embora eles
tem aquele prazo de 6 anos, né, que agora já são 4 anos e alguma coisa, né, já passaram quase 2 anos, então cada vez está mais próximo, né, ele não tem essa obrigatoriedade de cumprir algumas funções ali na lei, mas mesmo assim é necessário fazer esses planos, o plano de contratação anual, para não ter essa dificuldade e também ter com quem responsabilizar, né? Saber que não foi feito porque a pessoa foi negligente, quem estava na pasta tal foi negligente e por isso não fez, e o município então tenha as compras serem melhor feitas, com economia maior, acontece muito isso, né, nos nossos tempos, né? Essa divisão dessa segregação de funções que não acontecia, mas que agora precisa acontecer nos nossos municípios, nos órgãos vinculados ao Estado, quem recebe dinheiro público precisa contratar, precisa fazer licitação, então é necessário observar aí o plano anual de contratação. Ele vai trazer o decreto, aqui no parágrafo primeiro ele fala sobre a questão da publicação, né? A publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas vai estar lá disponível para fazer as publicações, e a pessoa que é responsável, ela vai disparar para todas as secretarias, né, colhendo até tal data, ela precisa que todas as secretarias passem para ela aquilo que precisam licitar, para ela poder fazer essa concentração, né, das coisas e preparar as licitações do devido. Quando a gente vai olhar, eu não vou ter como mostrar aqui agora, talvez na gravação mais tarde as pessoas que me auxiliam que possam fazer isso, disponibilizar, mas assim, no plano, quando a gente vai, vocês podem pesquisar no portal do TCU. O portal do TCU, ele traz lá o plano anual de contratação do TCU, né? E lá ele vem falando, primeiro ele discrimina de forma bem genérica, e aí abaixo dessa primeira página ele vem botando bem dividido as licitações, como é que ele quer que seja feito, né? Papel, ofício, a quantidade assim, se tem necessidade alta ou média necessidade, se a licitação vai ser logo no início, ou se vai ser já no final, descrever o que ele quer e tal. Então, esse plano anual de contratação, ele é muito importante para as licitações, da forma como está se desenhando aí com a introdução da 14133. É muito importante e seria interessante que todos os municípios se adequassem a isso, mesmo que não haja, e até isso certamente vai virar uma polêmica, mas não há essa obrigatoriedade de se fazer isso. Mas eu acho que é muito importante que os municípios, as pessoas os entes, né, que recebem recursos públicos, eles possam estar adaptados a isso e ter essa programação, que com certeza na verdade nós vamos profissionalizar aí a questão da licitação, principalmente para os municípios menores, que sofrem tanto com essas mudanças de lei, que ao que parece essas mudanças acontecem não pensando no município pequeno, mas sempre no governo federal, nos grandes centros, em que as coisas são mais fáceis. Então eu falo isso porque milito muito com municípios pequenos, municípios abaixo de 20 mil habitantes, e eu vejo a dificuldade que é muito complicado achar pessoas capacitadas, né? E tem até que ver aquela questão dos funcionários, né, que são efetivos ou funcionários públicos para poder atuar. Então, eu acho que há uma polêmica também com relação que a União não poderia disciplinar quem vai trabalhar ali ou não, e sim cada ente, mas isso aí a gente vai ver lá na frente. Pronto, voltando aqui, tem a questão, receberam todo das secretarias, né? Voltou todo para ele, e ele então vai concentrar isso e publicar. Né? Ele vai publicar no Portal Nacional das Contratações Públicas, aí isso até a primeira quinzena de maio. Né? Isso, por exemplo, colocando esse ano, 2023, até a primeira quinzena de maio, ele vai publicar, e esse plano de contratação anual, ele vai valer para 2024. Quando for, se você for olhar o decreto, lá no artigo
15 e 16 do decreto, vou até falar aqui, decreto 10.947, quando você vai olhar o artigo 15 e 16, ele vai disciplinar essa revisão, né? Você pode alterar no período do dia 15 de setembro, inciso 1º do artigo 15, ele vai trazer que você pode alterar do dia 15 de setembro ao dia 15 de novembro, a depender se houve alguma alteração pela LDO, se surgiu algum emenda, se teve alguma questão assim. E também no artigo 16, ele vai falar que durante o ano de sua execução, aí já é um ano de execução, mas aqui no artigo, na primeira quinzena, na lei orçamentária, né? Na primeira quinzena posterior, no inciso 2º do artigo 15, ele vai trazer que na primeira quinzena posterior à aprovação da lei orçamentária anual, você também pode fazer essa revisão, né, e alteração desse plano anual, né, ajustar ainda mais para ficar bem real, né, bem compatível com o que você vai executar. E no ano seguinte, né, aí ele vem trazendo no artigo 16, ele fala que no ano da execução, ou seja, em 2024, no caso nosso que estou falando, apresentando até 2023, ele vai vigorar em 2024. Em 2024, se houver alguma alteração, é só você ir lá e justificadamente fazer aquela alteração e publicar novamente no portal nacional de contratação. Então, esse não é um assunto muito complicado, é um assunto novo para a maioria, né, já que só o governo federal estava fazendo isso, mas agora para a introdução é algo pertinente, acho que todos deveriam se atualizar e fazer isso de fato, para que as coisas possam acontecer bem de forma tranquila, né? Vocês possam fluir. É mais fácil fazer isso, porque você vai ver que até para as empresas que querem concorrer, que querem participar das licitações, elas vão ter essa facilidade, saber que em tal município vai necessitar no ano seguinte da contratação disso ou de aquilo, de um objeto, ou de obra, ou de alguma coisa assim. Então, é mais fácil para todo mundo, né? Eu espero que, mesmo não sendo obrigatório, mas que todos os municípios, todos os entes aí federados, eles possam introduzir esse plano anual de contratações. Vai facilitar bastante a vida, né, de quem lida com a licitação. E principalmente agora, com essa segregação de funções e essa individualização de passos dentro da licitação, vai ficar fácil saber, se cada etapa for cumprida, saber onde está o erro para poder solucionar, quem foi que foi negligente ou quem foi que foi disperso, para poder corrigir e para a gente chegar à profissionalização completa do setor de licitação. Então é isso que a gente tem para tratar. Esse é um local que a gente vai disponibilizar todas as vezes só para falar exclusivamente de licitação. Nós vamos usar todas as quintas-feiras, hoje excepcionalmente nós estamos utilizando a sexta-feira, mas é isso. Todas as quintas, às 14h13, nós estamos com esse projeto de trazer conhecimento da lei de licitação. E esse nosso projeto é o 14133, assim vai chamar esse nosso programa. Um grande abraço a todos, espero revê-los na próxima semana, né, trazendo aí mais um assunto. A gente vai seguir esse cronograma da lei de licitação. Falamos hoje do PAC, né, do Plano Anual de Contratação, a primeira coisa a ser feita, né, você precisa regulamentar no seu município, baixar as portarias dizendo quem vai ser o responsável por essa concentração, né, vai solicitar de todas as secretarias as suas necessidades, com quantidade, com tudo, e ele vai concentrar no documento só e fazer essa publicação no Portal Nacional de Contratações. É muito interessante, é muito importante, e eu peço também que vocês divulguem, né? Falem com seus amigos, falem com as pessoas desse nosso portal, desse nosso projeto de trazer conhecimento da Lei 14133, que a partir de 1º de abril de 2023, há 2 meses e pouquinho à frente, será a única lei a reger as nossas licitações.
Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até